Quer saber o que é a Matrix? A Matrix está em todo lugar, ao nosso redor. Mesmo agora, nesta sala, você a vê quando olha pela janela ou liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que você acredita ser real para não perceber a verdade. Que verdade? Que você é o escravo. Assim como todos os outros, você nasceu em cativeiro. Nasceu dentro de uma prisão que você não consegue ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Desde o dia em que você nasceu, foi programado, condicionado, treinado como um animal de circo. Eles te deram um nome, uma nacionalidade, uma religião, uma bandeira, e te disseram o que é certo, o que é normal, o que é aceitável. Você não foi educado. Você foi doutrinado, treinado para servir, obedecer, baixar a cabeça e agradecer. Não havia como escapar disso, mas hoje, você pode. A escola, que deveria ser um espaço de questionamento, na verdade funciona como uma linha de montagem de obediência. Durante 12 ou mais anos, você é condicionado a sentar, calar, memorizar e repetir. Perguntar demais é visto como rebeldia. Pensar diferente é motivo de advertência. O sistema não quer mentes livres, quer engrenagens previsíveis. Ele forma trabalhadores, contribuintes e consumidores, não indivíduos soberanos. Desde cedo te ensinam que o sucesso é ter boas notas, entrar na universidade, conseguir um bom emprego e nunca questionar a autoridade. Essa programação inicial é a base de toda a escravidão mental que virá depois. Quem consegue quebrar esse molde logo no início, já leva grande vantagem na busca pela liberdade verdadeira. A família, muitas vezes, é o primeiro sistema de opressão que você encontra na vida. Não é amor, é manipulação disfarçada de carinho. Você não tem obrigação de agradar seus pais. Respeito é uma coisa, submissão é outra. Eles merecem consideração, não obediência cega. Eles te trouxeram para este mundo. Tudo bem, mas você não pediu para estar aqui. E só por isso, você não é obrigado a carregar nas costas as frustrações deles, os sonhos projetados e as escolhas que fizeram por medo, pressão ou conveniência. Ser parente de sangue não é um contrato de servidão. Você tem o direito de escolher um caminho diferente. Você não é uma extensão de ninguém. Não nasceu para repetir os erros dos outros, nem para seguir o roteiro familiar de obrigações e culpa. Amor não se mede por submissão, e o que exige que você se sacrifique para agradar, não te ama, te usa. Família não é uma prisão emocional, é apenas um laço de origem. Aqueles que realmente te amam, respeitam quem você se tornou, mesmo que isso frustre as expectativas deles. A família é o primeiro sistema de opressão que você encontra na vida. Não é amor, é manipulação disfarçada de carinho. Você também não é obrigado a seguir o roteiro ridículo que te impuseram desde cedo. Nascer, estudar, casar, ter filhos, pagar contas e morrer. Quem não pensa por si mesmo, acaba virando estatística num ciclo repetitivo de erros. E essas pessoas, para esconderem sua realidade, vivem sorrindo nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, fingindo ser felizes num mundo que suga até a última gota de sua energia. O casamento é vendido como realização máxima, mas na prática é uma das maiores armadilhas da vida moderna. Duas pessoas, cheias de expectativas irreais, prometem suportar uma a outra para sempre, muitas vezes por pressão social ou medo da solidão. Com o tempo o amor vira cobrança, a paixão vira rotina, e a liberdade individual desaparece. Muitos vivem amargurados, frustrados e emocionalmente mortos dentro de casa, mas mantêm o sorriso público para não admitir o fracasso. Você não precisa se casar. A sociedade que te pressiona para isso não estará lá quando o relacionamento desmoronar e você precisar recomeçar do zero. Ter filhos também não é uma obrigação moral ou prova de maturidade. Trazer um ser humano para este mundo caótico, sem estar verdadeiramente preparado, é muitas vezes um ato egoísta disfarçado de amor. Os custos financeiros, emocionais e de tempo são imensos. Muitos pais sacrificam seus sonhos, saúde e liberdade para criar filhos que, em muitos casos, crescerão e seguirão o mesmo ciclo de cobranças. Você não deve ter filhos só porque é o que se faz.
Ter um filho deve ser uma escolha consciente e desejada, nunca uma imposição cultural ou familiar. Arthur Schopenhauer já dizia: a vida oscila como um pêndulo entre a dor e o tédio. E ele estava certo. Você corre atrás de metas que nunca foram suas. Deseja coisas que a sociedade colocou na sua cabeça. Você não vive, é vivido. E tudo isso para quê? Por medo de decepcionar, de ser julgado, de não ser aceito. Mas ninguém realmente se importa com você. A sociedade só quer que você produza. As empresas querem sua mão de obra. A religião quer seu medo. O Estado quer seus impostos. E quando você não for mais útil, ninguém vai segurar sua mão. Você será descartado como lixo emocional reciclável. O trabalho moderno transformou-se numa nova forma de servidão voluntária. Você troca as melhores horas do seu dia, sua energia vital e sua saúde por um salário que mal cobre as contas criadas pelo próprio sistema. O famoso sonho da estabilidade é o maior engodo vendido às massas. Enquanto você sonha com férias uma vez por ano, os donos do capital viajam o mundo com o fruto do seu esforço. Acorde cedo, enfrente trânsito, suporte chefes incompetentes e ainda seja grato por ter um emprego. Essa é a vida que te venderam como normal. A religião, em sua forma institucionalizada atual, raramente liberta o espírito. Ela troca a culpa eterna por obediência cega e dízimos regulares. Pastores milionários vivem em mansões, enquanto pregam pobreza aos fiéis. As grandes religiões controlam o medo da morte e da condenação para manter milhões de pessoas comportadas e submissas. Friedrich Nietzsche tinha razão ao declarar: Deus está morto. O que sobrou foi um negócio lucrativo que explora a fragilidade humana. Você não precisa de intermediários para se conectar com o sagrado ou com sua própria consciência. A política é um espetáculo bem ensaiado para dividir a população enquanto a elite se mantém no poder. Direita e esquerda são alas do mesmo teatro. Elas brigam em público e fazem acordos em privado. Enquanto você discute no Twitter, eles dividem cargos, verbas e propinas. Patriotismo é a ferramenta perfeita para te fazer amar uma bandeira e odiar o vizinho de outro país. No final, você paga os impostos, eles tomam as decisões. O Estado não te vê como cidadão, te vê como contribuinte descartável. As redes sociais são a evolução perfeita da Matrix. Elas criam a ilusão de conexão, enquanto geram solidão em massa. Todo mundo posta a vida perfeita, enquanto chora por dentro. Você compara sua realidade crua com o highlight reel dos outros, e se sente um fracasso. O algoritmo te mantém dopado com dopamina barata, likes, comentários e notificações. Quanto mais tempo você passa ali, menos tempo tem para construir uma vida real. A maioria das pessoas vive para aparentar felicidade, em vez de realmente vivê-la. O consumismo é a droga que mantém a Matrix funcionando. Te convencem que você é o que você possui. Carro novo, roupa de marca, viagens instagramáveis, gadgets caros. Você trabalha para comprar coisas que não precisa, para impressionar pessoas que não se importam. No final, você acumula objetos e dívidas, enquanto sua alma fica vazia. A verdadeira riqueza não está no que você tem, mas na liberdade de não precisar de quase nada para ser feliz. A solidão escolhida é muito mais valiosa que uma companhia que te escraviza. Aprenda a ficar bem consigo mesmo. A pessoa que tem medo de ficar sozinha carrega a maior prisão dentro de si. Quando você domina o silêncio e a própria companhia, ninguém mais consegue te controlar através da necessidade emocional. A liberdade verdadeira exige coragem para ser diferente, para ser julgado e até para ser temporariamente odiado. Mas o preço da liberdade sempre será menor que o custo de viver como escravo. Como eu te disse, nesta vida, você não tem obrigação de fazer nada. A única coisa que você tem que fazer é viver de acordo com a sua vontade e as suas escolhas. Você não precisa se casar, você não precisa ter filhos. Casamento é apenas uma prisão legalizada, um acordo social sufocante, cheio de expectativas e hipocrisia descarada. Muitos se casam por pressão e vivem amargurados, frustrados e mortos por dentro. Você não precisa ter filhos. Colocar outro ser neste mundo doente não é um ato de amor. Muitas vezes é o ato de covardia disfarçado de tradição. Você não precisa fazer caridade obrigatória. Muitos idiotas falam isso, mas você não tem obrigação nenhuma. Você não precisa acreditar em pastores,
padres, profetas, fazer parte desse sistema religioso e engolir o que os outros querem que você acredite. Quanto à política, você não precisa ser de direita, de esquerda, centrista ou qualquer coisa do tipo. Enquanto você briga por políticos no Twitter e nas redes sociais, os políticos chantam com seus rivais. Direita e esquerda fazem parte do mesmo sistema. Só existe briga entre eles porque é necessário ter uma oposição. E quanto ao seu país, você não deve lealdade a nenhuma bandeira. O patriotismo é uma mentira que usam para te mandar para a guerra, enquanto os filhos dos ricos viajam para o exterior. Você é apenas um número. Eles te forçam a amar a bandeira, a cantar o hino, mas tente não pagar o imposto de renda. Seu CPF e suas contas serão bloqueados. Se reclamar de algo, o Estado usa a força. Todas as bandeiras que separam quintais foram construídas com sangue. O Estado não se importa com a sua vida. Você é apenas um CPF descartável. Uma estatística que pode ser substituída amanhã. E os seus ídolos, aqueles que você venera como se fossem deuses modernos, são marionetes de patrocinadores, empresas e narrativas. A maioria das pessoas se defende, se machuca, por causa de ídolos, celebridades, jogadores de futebol, mas eles não ligam para você. É tudo pão e circo para te impedir de evoluir, estudar e crescer financeiramente. Seguir artistas, celebridades e mídia mainstream faz parte da alienação que te faz sentir que precisa agradar os outros. Quer prova? Diga às pessoas que você não gosta de futebol e de toda a porcaria que elas seguem. Você será visto como um estranho, um esquisito. Muitos começam a seguir só para agradar idiotas, para ter assunto. Lúcio Sêneca gritou isso há séculos. A maior prisão é viver para agradar os outros. E essa prisão só ficou mais forte com o tempo. Mas a verdade é clara e brutal. Você não tem obrigação de fazer nada. Você só tem uma missão nesta vida. Viver. Algo que poucos realmente fazem. A maioria apenas sobrevive. Aqueles que dizem que você tem que casar, que tem que ter filhos, não vivem. Vivem para agradar a esposa, os filhos, pagar contas. Não podem sair quando querem. Não podem viajar sozinhos. Não podem dormir fora. Vivem preocupados se vão chegar até o fim do mês, presos nas coisas que compraram para agradar os outros. Os que dizem que você tem que socializar, sair para beber no sábado, assistir futebol e fazer toda aquela merda que você não gosta, só para ser descolado, são pessoas vazias, sem personalidades, incapazes de pensar por si mesmas, que só seguem a manada para serem aceitas. Você só tem uma missão na vida: viver, respirar, se sentir livre. Mesmo que isso signifique ser odiado, mesmo que signifique ficar sozinho. Porque a liberdade é cara, mas a escravidão cobra um preço alto da sua alma. Acorde. Você foi domesticado demais. Está na hora de virar fera novamente. E não um homem fraco, emocional, que se humilha, se rebaixa por mulher. Que tem medo de ficar sozinho. Que se submete a qualquer coisa por causa da maldita carência. Você não é servo. Você é livre. Você não é escravo do sistema. Você é o homem que rasga o manual. Siga o seu próprio caminho. Faça as suas próprias escolhas. E sempre mantenha isso em mente. Você não tem obrigação de fazer nada.